Bem, então vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para te ajudar a como precificar o seu serviço. Como fazer aí para definir o seu valor quando você é o produto, quando você vende a sua hora, seja você nutricionista, psicólogo, terapeuta, educador físico, barbeiro, médico. Se você vende a sua hora, como precificar essa hora? Porque quando a gente fala de produto, fica mais fácil você precificar, você sabe quanto você comprou aquele produto, sabe ali os custos fixos do seu negócio, sabe que você precisa ter uma margem ali para poder vender aquele produto e pagar os seus custos fixos e definir um prolabore, um salário. Mas quando a gente vende a nossa hora, como eu faço aqui na minha consultoria, como definir isso? Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo agora. Eu vou dividir esse vídeo aqui no contexto da minha esposa, que é nutricionista. Vou falar também como você pode começar a precificar o seu serviço olhando para o mercado. Vou dar um exemplo aqui de uma psicóloga para a gente fazer um exercício e no final vou te dar um passo a passo do que você tem que fazer aí, tá? Então, primeiro, o que me motivou a fazer esse serviço, esse vídeo aqui, foi o caso da minha esposa. Eu já contei aqui o caso dela, ela é nutricionista. E quando a gente começou a namorar, há 4 anos atrás, eu vi que ela tinha uma certa dificuldade em precificar o produto ou o serviço que ela vendia. Porque ela foi para a faculdade, estudou 5 anos, fez uma pós-graduação, ela precisa se preocupar em ser uma boa nutricionista, mas não é só isso. Se fosse, seria uma maravilha, mas no mercado competitivo, com outros nutricionistas, com outros psicólogos, médicos, terapeutas, a gente também precisa entender de outras coisas. A gente precisa entender de controle financeiro, de previsão de receitas e despesas, precisa fazer marketing, pós-venda, atendimento ao cliente, todas essas coisas que também levam o tempo, o tão precioso tempo desse profissional individual, esse que presta serviço, que algumas pessoas chamam de autônomo. Eu não gosto muito desse termo, eu já falei o porquê, porque para mim não existe um profissional autônomo, sempre vão existir duas trocas entre duas pessoas, aquela que quer vender ou ofertar o serviço e aquela pessoa que quer comprar, utilizar aquele serviço daquela pessoa. Então não existe uma autonomia 100% do empresário que se titula autônomo, ele precisa de uma segunda parte que é vender o produto ou serviço. E é aí que eu vou entrar nessa questão de como você vai precificar o seu produto ou serviço aí que você vende na sua empresa, na verdade o seu serviço, tá? Então, pegando nesse gancho que você precisa de uma segunda parte para comprar o seu produto ou serviço, você precisa de um cliente para comprar o seu produto ou serviço, a gente também tem que olhar o mercado. Quanto é que o mercado cobra em média sobre esse serviço? Se você é, por exemplo, psicólogo, psicólogos atendem aí, eu já vi psicólogos atenderem, psicólogos particulares, não são de planos, psicólogos com R$ 70 de preço de consulta e já vi psicólogos com R$ 400, R$ 500, R$ 600 de consulta. Então vamos colocar aqui na média, se um profissional cobra entre 70 e 400, a média vai ficar aí entre os 200 e 240. Então essa é uma média de que um psicólogo cobra para fazer um serviço, prestar o seu serviço. Tá? E geralmente essa consulta ela leva 1 hora. Tá? Acho que mais de 1 hora de terapia não é o convencional, a gente não vê isso, a não ser que seja a primeira ali, tá? Vamos pegar outro exemplo aqui, um corte barba. Se você for um corte barba de popular, ali no centro da cidade ou numa periferia, não vai ser algo diferente de 20 ou R$ 25 para fazer corte e barba. Mas se você for numa barbearia de alto padrão, pelo menos aqui na cidade que eu estou, que é a cidade de Fortaleza, isso também vai depender aí de onde você está situado, provavelmente em São Paulo, devem ter barbearias mais caras, mas as barbearias mais caras aqui cobram aí entre 175, chegam até R$ 200 no preço de um corte e barba. Aonde eu corto, lá com o Lucas, que é o meu barbeiro, há uns 4 anos, desde que eu estou aqui em Fortaleza, ele cobra R$ 140, que ele cobra justamente a média. Tá? Se você pegar os 25 do corte e barba popular e os 175 do corte e barba e você somar esses dois vai dar 200, dividido dá 100, mas se você buscar em uma média entre 100, 110, 120, esse meu barbeiro ele já está um pouco acima da média entre o que cobra mais caro e o que cobra mais barato. Tá? Peguei outro exemplo aqui, anotei também. Eu gosto muito de treinar, não sei se você me segue aqui no meu canal do YouTube, eu falo sobre negócios, sobre
gestão de empresas e também falo sobre as minhas viagens, sobre os treinos que eu gosto muito, eu gosto de correr, gosto de treinar crossfit, gosto de viajar também, treinar, viajar, uma viagem mais esportiva, gosto muito. Então já fica também aqui o convite, se você não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui, eu me chamo Rodrigo Gunter, toda semana eu venho aqui falar sobre isso, sobre negócio, sobre viagem. Na verdade o meu canal é muito voltado para negócio, mas eu sempre dou uma pincelada aqui porque eu gosto muito de fazer atividade física. Pegando esse gancho na atividade física, se você está assistindo e você é personal, você sabe que um personal é aquele que vai dar uma aula numa academia, ele ganha ali no máximo R$ 30 a hora. Se ele for ser personal de uma pessoa específica, que é personal trainer, eu também tenho um personal, que é o Johan, um personal pode cobrar entre, chegar a 120, 130, eu já vi personal cobrar R$ 150 a hora para dar um treino de 1 hora para um cliente, ou seja, esse personal cobra 150. Então, na média, aí um profissional aí vai pagar aí você vai cobrar uns R$ 80, R$ 90 por hora. A média. Lógico que a grande maioria dos profissionais eles vão cobrar abaixo da média e alguma pequena parcela vai cobrar esses 150, 180. Mas isso é só para você precificar o seu produto ou serviço, você precisa olhar para o mercado. Você não pode colocar da sua cabeça, você primeiro precisa fazer essa análise. Se você é médico, você precisa saber quanto na média um profissional na sua área de atuação cobra, para não ficar muito distorcido da realidade, afinal de contas você sempre precisa de um cliente e o cliente vai olhar primeiro o preço para depois olhar valor, tá? Que existe uma diferença. Preço é o quanto se paga, valor é o quanto se enxerga. Então na média um personal ele vai cobrar aí na faixa de uns 80, 90 reais, que é o valor que eu pago hoje no meu personal. O meu personal está na média, a minha nutricionista está na média, o meu barbeiro está acima da média, pelo menos desse cálculo rápido que eu fiz aqui, tá? Mas isso não significa que você tem que cobrar essa média. Isso é uma referência de mercado. Você precisa desenvolver essa pesquisa, que não é uma pesquisa difícil. Veja que eu estou pegando aqui exemplos do meu cotidiano. A minha esposa é nutricionista e cobra R$ 350 numa consulta, que já é um pouquinho acima da média, porque eu já vi nutricionistas cobrar R$ 150 e já vi nutricionistas cobrar R$ 600. Então nessa média aí ela tá na média. Minha esposa cobra a média, cobra 350 numa consulta pelo mesmo momento que grava esse vídeo. Então todos os minhas referências foram fáceis. Você, como profissional da área, deve aí se preocupar em saber quanto se cobra na sua região por um produto ou serviço, afinal de contas, você também vai ter concorrente. Eu peguei aqui um exemplo, criei aqui um exemplo de Sara, tá? Sara, imagine que Sara, ela é psicóloga, ela acabou de se formar, tem 24 anos, e ela começou a atender numa clínica compartilhada, essa clínica que você reserva um horário. Isso aqui é muito comum na minha cidade, um profissional ele reservar um horário ali numa clínica para poder atender. Então ela é boa profissional, Sara é estudiosa, ela é dedicada, mas ela não tem um manejo clínico necessário para se posicionar com uma consulta aí de R$ 300. Ela está começando agora e precisa conseguir novos clientes. Ela precisa se posicionar ainda no mercado, então resolveu cobrar um preço abaixo do valor de mercado. Então Sara ela cobrou aí R$ 140 para poder começar a sua consulta, né? O valor abaixo do preço de mercado, mas para quem está começando, R$ 140 é uma ideia, tá? A expectativa de Sara era a seguinte: ela queria ganhar R$ 7.000 por mês, o suficiente para ela viver com uma certa dignidade e seguir crescendo na profissão, tá? Então, fiz uma conta rápida aqui do exemplo da Sara. Ela vai pagar R$ 1.200 nessa clínica compartilhada, ou seja, não é compartilhada que vai atender várias pessoas, né? Aquela que ela tem um horário ali para atender um determinado turno, até 6 horas ali, de 8 às 14. Ela tem R$ 100 aí do Google Meet para atender online, R$ 100 de um sistema de prontuário para registrar os pacientes, para agenda, fazer as anotações ali, ela paga por um sistema, e também precisou pagar R$ 700 de contabilidade. Então, se você somar aí 1.200 da clínica, mais R$ 100 do Google Meet, mais R$ 100 desse sistema de prontuário, mais 70, isso daria, sistema de prontuário mais R$ 100, mais esses R$ 700 da contabilidade, daria um custo fixo aí de R$ 2.100. Se ela tem
uma expectativa de Prolabore de 7 mil reais, mais um custo fixo de 2.100 reais, ou seja, ela precisa, Sara, precisa faturar no mínimo 9.100 reais, tá, por mês. Com a consulta a 140, isso significa que ela precisaria atender 65 pacientes por mês, tá? Ou mais ou menos aí 16 pacientes por semana. Ou seja, 3 a 4 por dia útil, ela precisaria atender isso, tá? Então, como a consulta ela começou agora, ela só estava conseguindo atender 2 pacientes por dia, porque ela ainda não tinha essa demanda necessária, tá? Essa demanda necessária para fazer esses 3 ou 4 que ela queria fazer. Então, vem o dilema de todo profissional, tá? Primeiro, ou ela aumenta o preço da consulta, e eu já fiz as contas aqui, com essa capacidade de atender, com esse atendimento de 2 pacientes por dia, ela faria 10 pacientes por semana ou 40 pacientes por mês, e para poder gerar esses R$ 9.100, ela precisaria atender aí a R$ 225, ou seja, vem a primeira decisão que a Sara precisa tomar. Ela vai levar o preço da consulta de 140 para 225? Será que esses 10 pacientes por semana se manteriam se ela fizesse isso, assim da noite para o dia? Eu acredito que não. Ninguém está pagando 140 reais numa consulta, você vai chegar lá, olha, agora a consulta vai ser 225 porque eu preciso faturar 9.100 reais aqui por mês. Não é assim que funciona, ela vai ter que fazer pequenos ajustes ali e geralmente acontece num reajuste anual, tá? Ou, segundo, ela manteria os 140, mantendo a capacidade ali, mantendo os seus atendimentos em 2 pacientes por dia, e reduziria o salário dela pela metade, em vez de 7 mil, cairia para 3.500. Ou ela tentaria crescer na marra, a todo custo, através de marketing, torcer e rezar para ela receber mais pacientes, que nós sabemos aqui, vamos concordar, que isso não acontece da noite para o dia, tá? Só que tem uma outra forma que eu, organizando aqui as minhas ideias, pensei aqui em a gente trabalhar esses números, tá? E aí vai entrar nessa questão de preço de hora. Preste atenção aqui que essa parte é importante. Eu sei que você é profissional e você não estudou aqui a questão de planejamento financeiro, diferente de mim, que estudei isso. Eu sou empresário e sou consultor de negócios e também treino profissionais nas suas áreas para poder melhorar a sua gestão e transformar os seus negócios com mais lucratividade. Eu estudei e dou consultoria para empresários. Se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conversar com o meu time para saber se a minha mentoria ela se encaixa dentro da sua realidade e como eu posso te ajudar, tá? Mas preste atenção aqui que eu separei alguns números aqui para a gente raciocinar juntos, tá? Vamos considerar o custo da hora dessa profissional de Sara. Se ela trabalha 6 horas por dia, de segunda a sexta, são 30 horas por semana. Então, fazendo uma conta bem rápida aqui, 30 horas por semana, ela trabalharia 120 horas por mês, ok? Então, dividindo o faturamento dela desejado, os R$ 9.100, que a gente chegou aqui no cálculo de 7 mil de Prolabore, mais os R$ 2.100 que ela tem de custo fixo, ela teria um custo da sua hora de trabalho de R$ 75,83. É só dividir os R$ 9.100, dividir por os 120, que a gente vai chegar nesse número, R$ 75,83. Hoje, com apenas 2 atendimentos por dia, a R$ 140, ela está faturando quanto? R$ 280. 140 com 2 pacientes, 280. Só que ela tem 4 horas ociosas aí. Então, com 4 horas ociosas, ela pegaria esse valor de R$ 75, que é o custo da hora dela, que a gente acabou de fazer essa divisão, achou 75,83, vamos fazer por 75 aqui para facilitar. R$ 75 o custo da hora, então significa que as 4 horas ociosas dela seria 75, 150, 225, ela teria um custo de R$ 300 só por estar parada. R$ 300 ociosa. E ela está faturando 280. Ou seja, se você pegar o faturamento das 2 horas dela, de 280, que ela cobrou 140 ali por cada hora,
e diminuído o custo ocioso dela, que são 75 por hora, então ela ficaria aí numa balança negativa, 280 de receita com menos 300 de despesa do mês. Ou seja, ela teria R$ 20 aí de prejuízo, ainda assim atendendo esses 2 pacientes. Dá para entender essa diferença? Preste atenção aqui, tá? Então, ou seja, ela terminaria o dia com um prejuízo silencioso, sem nem perceber, tá? Ela fatura 280 e gasta 300. Agora, se ela ajusta o valor da consulta de 140 para 150 ou até 160, porque eu gosto de ficar sempre superavitário, ela não poderia empatar, ela pegaria o custo desses R$ 300, mais o faturamento ali de 150 ou de 160 nas 2 horas, ela faturaria 300 a 320. Ela já ficaria positiva. Para mim, faz muito mais sentido ela fazer um ajuste de 140 para 160 do que um ajuste de 140 para 225. Porque ela sabe da capacidade produtiva dela, um ajuste de 140 por 160 não assustaria os clientes, acredito eu. Então, ela teria um lucro ali de R$ 20 por dia, descontando a hora ociosa, tá? Então, essa diferença pode parecer pequena, mas esses ajustes aí colocariam R$ 800 a mais de faturamento ou menos 333 no custo da hora dela, certo? E o principal, ela poderia voltar a respirar, tá? Então, moral da história que eu quero passar aqui nesse vídeo, a gente já entra na terceira etapa. Bem, antes de passar aqui para a moral da história, as principais lições que eu notei aqui desse exercício, fica aqui o meu convite, se inscreva aqui no canal. É muito bom quando vocês comentam, tiram dúvidas. Se ficou muito confuso, comenta aqui que eu vou lá tirar suas dúvidas. Tem muitos vídeos legais aqui que você pode aprender, não só sobre precificação da sua hora, mas também sobre negócios, de como eu tenho múltiplas fontes de receita, como eu conduzi as minhas empresas, como eu saí do zero a ter uma empresa milionária. Então, se inscreve aí no canal que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui, tá? Eu só venho aqui para produzir conteúdo de qualidade, pelo menos a qualidade que o máximo que eu consigo te entregar aqui, você vai ter isso aqui no meu canal. E também eu vou deixar aqui o link do meu canal, do meu Instagram, para você me seguir lá. Eu produzo conteúdo também, falo muito dessas histórias. E também tem o link da minha newsletter lá no Substack, que toda semana você vai ter o meu melhor conteúdo na sua caixa de entrada. Tudo isso é gratuito, você pode me seguir aqui no meu Instagram, você pode me seguir lá aqui no YouTube, lá no Instagram ou no Substack. Você não vai pagar nada por isso e vai ter conteúdo de qualidade. Eu sempre me preocupo com essa produção de conteúdo aqui, tá? Então vamos lá, moral da história. A maioria dos prestadores de serviço fica nesse problema de fluxo de caixa e não faz esse exercício de preço, hora, custo de hora, quanto está faturando, mas geralmente faz mais esforço em Reels, em postagens, em edição, em mais alguma coisa e não olha para essa questão de planejamento. Só fazer um ajuste ali faz com que você saia de um prejuízo por custo de hora para ter um pequeno lucro, tá? Então, como você pode precificar o seu serviço de forma simples e realista? Quais foram os passos aqui? Descobrir a média de mercado, valor do profissional em média, quanto cobra o mais barato e quanto cobra o mais caro, você se posicionar entre esse valor, você vai escolher mais próximo do mais caro ou mais próximo do mais barato, ou a média. Se você cobrar um pouco abaixo da média, saiba que você vai saber que você está se posicionando para o mercado ali um pouco mais low ticket. Se você está se posicionando acima dessa média, mais perto ali do maior valor, você está se posicionando no mercado mais high ticket, tá? 2. Defina o seu custo fixo. Esse exercício que a gente fez de aluguel, de sistema, de marketing, de contador, você precisa saber no mínimo um planejamento, tá? Anotar ali em algum lugar para saber que valor é esse que você tem de custo fixo. Estipule o seu salário, tá? O Prolabore. No caso aqui do exemplo da Sara, psicóloga, a gente estipulou 7 mil. Você tem que fazer o seu aí. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser 5, pode ser 20, pode ser 10. Quanto mais você quer ganhar, mais você vai ter que vender e ajustar. E essa relação de preço e custo da sua hora vai entrar nesse cálculo, tá? Terceiro, calcule o faturamento mínimo. Calcule o faturamento mínimo que você tem que fazer, que é o seu Prolabore menos o seu custo fixo. A gente chegou aqui no valor de faturamento mínimo, que é esses R$ 9.100 da Sara. Estime a sua capacidade de atendimento. Veja que eu fui bem pé no chão aqui com Sara. 6 pacientes é a capacidade máxima dela.
Tem gente que, ah não, Rodrigo, eu consigo atender 8, 10 horas. Só que é sustentável isso ao longo da semana inteira? Você consegue atender 10 horas por dia? Eu acho que não, acho que isso não é sustentável. Tem paciente que atrasa, tem paciente que remarca, tem paciente, você vai ter algum problema para resolver durante o dia, tem que fazer conteúdo, vai oscilar essa demanda, então coloca um valor realista. 6 horas assim eu acho que é realista, porque sempre tem aqueles pacientes que falam muito, né? E a gente também, eu falo pra caramba nos meus atendimentos. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Divida o faturamento mínimo pelo número de atendimentos possíveis para você encontrar esse valor e avalie se o valor é viável para o mercado, quanto você está cobrando, se vai ter oferta e demanda, né? O mercado ele funciona assim, tá? E ajuste a rota, conduza aí o seu barco para a direção correta, ajuste custo, aumente o preço, otimize a agenda. Você precisa ser bom nessa gestão aí entre custo, receita e tempo. Afinal de contas, o tempo é o seu bem mais precioso e você está trocando o seu tempo. E quanto mais você for organizado e gerir melhor, mais você vai gerar valor com o seu próprio tempo, beleza? Se você presta serviço e sente que sua rotina está muito complicada, está muito confusa, eu vou deixar o link aqui, porque no dia 1º de outubro eu vou dar uma aula online gratuita, então vou deixar o link aqui no WhatsApp para você entrar no grupo, para eu te dar uma aula com outras técnicas ali e que no final desse grupo ali, depois dessa aula, eu vou oferecer ali o meu treinamento para empresários individuais aumentarem os seus faturamentos através de organização, planejamento e agenda. Então eu te vejo lá no grupo. Se você quiser saber mais, é só clicar aqui que você vai ser direcionado para o link do grupo. Se inscreve aqui no canal do YouTube e deixa aqui um comentário qual o seu produto ou serviço, qual a área que você atua, se esse exercício aqui fez sentido para você, se ficou alguma dúvida, vai ser um prazer ajudar você. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui o link da história da minha esposa aqui, que muita gente gosta de acompanhar essa história muito bacana, eu tenho muito orgulho dela, eu tenho certeza que você vai se inspirar. Então assiste lá e eu te vejo lá no próximo vídeo.